Olá pessoal, bem-vindos a mais uma parte, do curso. E eu vou estar comentando com vocês sobre o problema, né? Eu acho que é muito importante a gente entender o problema que a gente deseja solucionar, tá? Então, o problema é o seguinte, nós fazemos algumas medições, eu vou explicar depois para vocês, mas de modo geral é estimar a altura de árvores, né? A altura das árvores em função do diâmetro, tá? E de uma outra variável que se chama altura dominante. Tá? Por que isso? Porque é muito custoso. Você medir o diâmetro aqui é relativamente rápido em comparação a você medir a altura de uma árvore, né? Começa que você vê a dificuldade de achar a pontinha, né, de uma árvore aqui, né, para você fazer a visada com um equipamento para ver a altura da árvore, tá? Então é custoso você medir a altura de árvores. Então, quanto menor a quantidade de alturas de árvores você medir, melhor para você, né? Então você utiliza aí ferramentas do qual, em função do diâmetro, você estima a altura das árvores. Tá? Então essa é uma questão que a gente vai estar trabalhando. Para vocês entenderem, né, como que esses dados são coletados, para entender melhor a base de dados, né, e o problema, lá na ciência florestal, você tem lá o povoamento florestal. Aqui no caso é um plantio de eucalipto, certo? Você tem os talhões, você vê que tem uma divisão aqui no meio, né? Então você tem um talhão aqui, você tem um outro talhão aqui. São unidades de manejo florestal, chamadas as menores unidades de manejo florestal. Tá? Cada talhão desse tem um espaçamento entre árvores, entre plantas, certo? Tem um material genético diferente, né? Pode ser igual, mas pode ser diferente também. Foram plantados em datas diferentes, pode ser iguais, mas provavelmente diferentes também. Tá? E aí você tem as amostras, né? As amostras estão em amarelo aqui. Essas amostras, vamos dizer que elas são chamadas, né, nessa ciência de parcelas de inventário florestal. E elas podem ser sistemáticas ou lançadas aleatoriamente. Nesse caso aqui, está representando aqui o lançamento aleatório delas. E então são medidas as árvores contidas, todas as árvores contidas dentro dessas parcelas de inventário florestal, que são chamadas amostras. Né? Aqui eu dei um zoom numa parcela daquela, né, só para estar representando. Então aqui tem a estrada, né, cada xzinho desse aqui representa uma árvore. E aí você tem aqui, né, a V como se fosse a árvore referência, que eu chamo, mas é a árvore número um. A R, né, a árvore, a primeira árvore, né, a V, a segunda árvore é essa AR aqui, a terceira é número 3, a quarta árvore é número 4, a quinta árvore é uma árvore dominante, tá? A sexta árvore. Então você vai medindo o diâmetro, né? Aqui, ó, mede-se em cada parcela o diâmetro a 1,3 metros de altura do solo, né, de todas as árvores contidas na parcela, em centímetros. Então, o cara pega uma trena, né, uma fita ou uma suta, né, um equipamento, e ele vai medindo o diâmetro de todas essas árvores, né? Vai medindo o diâmetro da fila 1, vai medindo o diâmetro das árvores da fila 2, vai medindo o diâmetro das árvores da fila 3, vai medindo o diâmetro das árvores da fila 4. Tá? Daí nós medimos, só que em vez de medir a altura de todas as árvores, né, aquilo que a gente comentou que é custoso você medir a altura das árvores, você pode, né, vou traçar aqui, existem várias alternativas. Você pode medir 20% medir a altura só de 20% das árvores contidas na parcela. Tem várias outras regras aí, mas vamos botar simples uma regra, ok? Onde dessas 48 árvores, imagina que aqui nós temos 48 árvores, né, desse desenho aqui, nós vamos medir, né, criar uma regra que em cada parcela, cada parcela, nós vamos medir a altura só das 10 primeiras árvores, dado que elas são saudáveis. Tá? Vocês vão ver na minha base de dados, eu gosto de tratar a altura observada como HT-OBS. Tá? Então, as alturas medidas são as alturas observadas em campo. E eu vou chamar elas de ou altura observada e na base de dados HT-OBS. Tá? Então imagina, eu cheguei aqui, né, medi até essa árvore 10 aqui, né, vim primeiras 10 nessa árvore 10 aqui. Então da árvore 1 até a árvore 10 nós pegamos tanto o diâmetro quanto a altura. Né?
Tem outras 5 árvores aqui também que a gente mede a altura das árvores que tem o maior diâmetro, ok? Então, dentro deste universo aqui, ou seja, dentro dessas 48 árvores, lá no campo, pode ter um coletor de dados que já indica qual que é a árvore, ou né, você vai medindo e vai vendo, mas o ideal é lógico, é um coletor de dados já te mostrar, né? Ele já te informa, quando você termina de medir, fazer a medição da parcela, ele já te informa quais são as árvores, em qual fila ela está e qual o número da árvore. E ele te informa quais são essas 5 árvores que têm os 5 maiores diâmetros, tá? E sendo essas árvores saudáveis, né, e de maior porte, né, então mede-se a altura dessas maiores árvores, tá? Depois a gente vai estar discutindo aí por que é essa altura dominante. Mas entenda que essa altura dominante, ela gera uma diferença entre unidades de amostra, tá? É como se ela diferenciasse essas unidades de amostra, por isso essa variável é muito importante. Pode-se trabalhar outras variáveis que na altura dominante também, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Eu quero cortar reto e mais direto, tá? E também coleta-se códigos da situação de cada árvore, né? Por exemplo, o código D é uma árvore dominante, então essa aqui tem um diâmetro, né? Caiu entre as 5 maiores árvores, né? Em termos de diâmetro, então coletou-se a altura dela, né? I é uma árvore inclinada, Q é uma árvore que foi quebrada, F é uma árvore que falha é uma árvore que foi plantada, mas morreu quando ainda muito jovem. Morta é uma árvore que cresceu e depois ela morreu. Né? B é uma árvore bifurcada, onde numa mesma cova, né, que foi plantada aquela árvore, por algum motivo que seja, você tem duas árvores numa mesma cova de plantio, tá? Então eu acho importante contextualizar para entender a base de dados, ok? Então, né, a parcela, que é a nossa unidade de amostras, né, daqui um exemplo da base de dados. Então, você tem aqui a parcela de número 1098, né? Todos esses registros, todas essas linhas aqui são da mesma parcela. Você tem aqui, esqueci de comentar também que mede-se o comprimento, né, comprimento e a largura, para você ter a noção de área, para depois poder extrapolar para o resto do plantio, tá? Então, voltando aqui, nós temos aqui a parcela, tem um comprimento, né, de 25 metros, tem a largura de 13,45 metros, tem a fila, né, fila 1, a cova, né, aqui você vê que a árvore é bifurcada, né, ela já está bifurcada, porque uma mesma cova, né, um mesmo buraco ali onde foi plantado, por algum motivo, ela bifurcou, tá? Então, geraram duas árvores, né, na mesma cova. Aqui tem o diâmetro, né, da primeira árvore e o 11,5 aqui, por exemplo, né, dessa cova, e da segunda árvore deu 10,6. Né? Então, observe o seguinte, mediu-se a altura aqui, né, e quando você encontra a árvore bifurcada, uma das regras é você medir só a árvore de maior diâmetro, ok? Eu não vou entrar no mérito aqui por quê, mas... né, entenda isso, para entender essa base de dados que vocês vão estar disponível. Você vai observar que, né, tem um padrão que sempre que se mede a altura, enquanto tem uma árvore bifurcada, você vai ter a altura medida do maior diâmetro, tá? Como nesse caso, 11,5 é maior do que 10,6. Então ele mediu a altura da árvore de DAP 11,5, que deu aqui a altura 16,9. Essa segunda aqui é 10,6 e não tem altura medida. Então, dado que essa árvore não tem altura medida, aí é que a gente entra no problema, né? Se ela não teve altura medida, nós precisamos estimar e inferir sobre uma altura para ela, tá? Então, é isso que a gente vai estar trabalhando aqui hoje. Não necessariamente hoje, né? Nos próximos vídeos aí, tá ok? Já deu até quase 10 minutos, parar aqui, bora para a próxima.